Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. Da Grécia Antiga, as últimas tendências da filosofia política contemporânea, o primeiro curso livre de humanidades da Editora Abril agrupa 2.500 anos de história do pensamento numa série de 18 aulas. Produzido com exclusividade para um grupo de executivos e agora oferecido a você, telespectador, o curso reúne os mais brilhantes filósofos do país. Trata-se de um registro sofisticado do pensamento ocidental, apresentado por profissionais cuja especialidade é unir clareza e rigor. Aproveite! Os caminhos da filosofia. A paixão pelo conhecimento. Com Renato Janine Ribeiro. Vamos tentar, sobretudo, definir o que seria a filosofia em face de outras áreas que também lidam com o saber, com o conhecimento. E a grande diferença que se coloca, quando nós colocamos a questão da filosofia, é entre a filosofia e a ciência. A filosofia é um pensamento basicamente racional. Mas nada é um pensamento. A ciência também é um pensamento, as ciências são pensamentos. O que será a diferença, então? Podemos até colocar a pergunta um pouco mais complexa, um pouco mais rica, e lembrar que a maior parte das ciências nasceram no âmbito da filosofia. Por exemplo, se pensarmos só os tempos modernos, levando em conta que o que chamamos de ciências começa com a grande exceção e quase única da geometria e da matemática em geral, mas sobretudo da geometria, que vem da antiguidade. As outras ciências, praticamente todas, começam a partir do século XVI e, sobretudo, XVII. Quer dizer, as ciências que conhecemos, a física, nascendo no século XVII, a química no XVIII, a biologia também por aí, a sociologia no XIX, as ciências são obras da modernidade, são produtos da modernidade. E elas todas foram nascendo no âmbito da filosofia. Os filósofos do século XVII, Descartes, Spinoza, o próprio Thomas Hobbes, a quem eu dediquei algum trabalho, foram também físicos. A física era algo que era feita por eles. Alguma dessa física hoje sou estranha. Mas a grande questão hobbesiana de Thomas Hobbes, era provar a quadratura do círculo. O que não soa hoje um pouco esquisito, mas que pode ser lido de outra forma, como dizendo que π seria comensurável, não seria um número irracional. Ou seja, que o lado, vamos dizer, o diâmetro do círculo e a circunferência seriam comensuráveis. Coisa que qualquer um de nós aprende já nos primeiros anos de estudo que não é verdade, que não é impossível. A gente começa a fazer aquela divisão de π3, 14, 15, etc. Isso nunca termina. Hobbes achava que deveria terminar. Há uma explicação técnica que eu vou poupar a vocês, mas enfim, é uma discussão... Não, então não vou poupar. A explicação técnica o círculo é uma construção humana, é uma construção artificial. Se ele é uma construção artificial, como todas as outras figuras da geometria, ele não pode ser contraditório consigo próprio, não pode ser inconsistente. Será inconsistente o círculo se, vamos dizer, o diâmetro e a circunferência forem incomensuráveis, se um não seguir a mesma medida que o outro. Portanto, tem que ser comensuráveis, portanto, a conta teria que chegar a um resultado final, o que não chega, o que não dá certo. Então, nós temos essa discussão importante em que autores que às vezes ficaram conhecidos na filosofia por outro lado, por exemplo, Thomas Hobbes é conhecido pela filosofia política, não pela sua física. Descartes é conhecido mais pela dúvida, pela meditação, pelo discurso do método, do que pela sua física. No entanto, esses autores todos tiveram uma contribuição muito importante na gestação das ciências, sobretudo dessa primeira grande ciência moderna, que é a física. Ora, isso vai trazer outras derivações. No século XIX, a sociologia vai nascer da filosofia. Se pegamos Augusto Comte, por exemplo, ele é um filósofo e é também, provavelmente, o criador da sociologia. Então, por um lado, a filosofia funciona como uma espécie de porta de origem de várias ciências. Por outro lado, essas ciências se caracterizam por traços são totalmente diferentes e conflitantes com o que chamamos de filosofia, pelo menos hoje. Eu vou desenvolver isso, mas só para colocar de início. Uma ciência, de modo geral, se procura, não digo exatamente refutar o que há antes, porque é um pouco complicado refutar
Aliás, refutar talvez não seja tão complicado, porque é difícil você provar que algo é verdade. A ciência hoje praticamente desistiu de provar que alguma tese é verdadeira. O máximo que ela pode enunciar é que uma tese pode ser refutada em determinadas condições. Mas afirmar que uma tese é verdadeira, provar a verdade dela, é uma coisa tão provisória que não é uma prova. Nós lidamos, então, com o último resultado online, poderíamos dizer, de uma determinada pesquisa, ou com os últimos resultados, até mesmo conflitantes entre si. Mas uma prova de verdade, uma prova que tem uma consistência maior, o cientista praticamente desistiu disso. Ele sabe que outras interpretações, outras leituras mais acuradas poderão vir à luz. Então, nesse sentido, há na ciência uma importância muito grande do último resultado, ainda que esse seja provisório. Isso nós notamos na importância extraordinária que tem na ciência os periódicos. Revistas científicas, journals, nascem e crescem com uma velocidade enorme. São milhares os periódicos científicos em inglês hoje de alto nível. Se vocês entram num portal de periódicos de uma universidade americana ou que a CAPES disponibiliza no Brasil, vocês veem que são 6, 7 mil periódicos de qualidade. E esses periódicos estão renovando o tempo todo a informação. Em filosofia você praticamente não tem isso. Se for ver a importância da publicação periódica, imediata, recente, na filosofia e na ciência, é totalmente diferente. Na filosofia, ao contrário. Para nós interessam, em grande medida, os clássicos. Nós, então, estamos lidando com um corpus de autores que se inicia 2.500 anos atrás, que continua válido. Claro que esses autores mudam um pouco de figura. Há autores que desapareceram por uma época, que ressurgiram. Por exemplo, durante toda uma parte da Idade Média, nem sequer Aristóteles era lido, que é um dos filósofos mais longevos, um dos filósofos de reputação mais estável, de permanência mais constante no cânone. Há outros autores que sumiram do cânone, ou que são conhecidos menos, ou que são um conhecimento, vamos dizer, mais ou menos discreto, de quem está dentro. Plotino é um exemplo desse. Não é um dos autores mais conhecidos, tanto que muita gente pensa que é Platão, mal pronunciado o nome dele. Então, nós temos aí uma questão interessante, que é que, apesar dessas oscilações, esse corpus tem estado bastante estável nos últimos anos, nos últimos séculos, talvez, pelo menos nas últimas décadas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma consciência que vem, sobretudo, do século XX, que nada nos permite dizer, por exemplo, que Aristóteles refutou Platão, que Nietzsche deu cabo de Hegel, ou, em outras palavras, nada nos permite dizer que haja na filosofia aquilo que há na ciência, ou aquilo que nós espontaneamente almejamos que qualquer prática de saber nos traga. Ou seja, qual é a última visão? Qual é a visão que vale hoje? Em filosofia isso não tem cabimento. E é este o sentido de nós termos um curso sobre vários autores, porque, se nós quiséssemos saber só o resultado online, nós não teríamos esses vários autores, nós teríamos temas. Iríamos falar da ética, iríamos talvez dividir a ética em vários tópicos, a bioética, a ética de relacionamentos amorosos, a ética da amizade, dividiríamos e poderia ser muito bonito o curso. Mas, quando nós nos orientamos em função de uma sequência de autores, a ideia é, nós temos que aprender com autores mesmo antigos, não porque eles são interessantes apenas por serem antigos, mas porque eles não foram refutados. Alguém pode sair daqui platônico, ou plotiniano, ou aristotélico. Isso pode soar estranho, mas é da natureza do trabalho que estamos fazendo. Quer dizer, é algo irredutível. Talvez isso a gente possa dizer sendo a diferença entre humanidades e ciência. A filosofia tem, sim, uma série de pontos em comum com a ciência. Antes de mais nada, seus procedimentos são racionais, o mais das vezes. O mais das vezes, a filosofia opera, então, com a razão. A razão é algo que é definido de maneira diferente conforme os autores. Alguns autores